Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Hoje nós vamos olhar a comissão de Cristo dada à igreja a partir do registro do livro de Atos dos Apóstolos. Porque o livro de Atos dos Apóstolos começa com as últimas palavras presenciais de Cristo aqui na terra, ou seja, que Cristo deu à sua igreja, estando ainda presente em corpo, antes de subir aos céus. E eu leio para nossa instrução, Atos capítulo 1, versículo 8, que nos diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O Senhor Jesus Cristo diz essas palavras aos discípulos em resposta à pergunta deles, que era: quando o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Havia ainda nos discípulos uma expectativa de que o Messias implantasse uma restauração do reino de Israel aqui. Isso ainda não estava muito claro, mesmo depois de ter Cristo ensinado durante 3 anos, morrido, ressuscitado, antes do Pentecostes vir e o Espírito Santo trazer a complementação da revelação do Novo Testamento, como Cristo prometeu. Ele ensinará sobre mim e vos esclarecerá todas as coisas que ainda não podeis aprender, não podeis suportar. Eles não tinham uma medida maior do Espírito Santo. Algumas coisas, mesmo que Cristo disse, só foram entendidas depois de sua ressurreição, depois de Pentecostes, e algumas demoraram ainda alguns bons anos para a igreja aprender aqui, e que o livro de Atos dos Apóstolos mostra. Certamente, com toda certeza, uma destas coisas foi a questão da grande comissão, foi a questão da comissão da igreja, de sua responsabilidade. Por quê? Porque está muito arraigado um pensamento natural do Antigo Testamento, que nós devemos cuidar dos nossos, cuidar dos meus, que as pessoas são muito bem-vindas em nosso meio, nossas portas estão abertas, nós devemos servir de modelo, de exemplo. Isso é aquilo que você viu na segunda-feira, o modelo centrípeto da igreja do Antigo Testamento. Os irmãos ficaram, aqueles cristãos ficaram até espantados. Como é que a gente vai dar conta desse modelo de sair para alcançar o mundo todo? Mas Cristo diz: é isso que eu estou dizendo. Este versículo começa com a partícula adversativa, uma conjunção adversativa que na língua grega é enfática, não é apenas apresentando a ideia contrária, mas dando uma ênfase. Olha, não é essa a competência de vocês, não é ficarem pensando num reino seu estabelecido aqui sobre a face da terra, não. O que Deus tem preparado para vocês é outra coisa. A sua comissão, aquilo que não é natural para você fazer, aquilo que você não falar naturalmente, que você pensa: olha, eu quero fazer isso para Jesus. Não, não fará, porque naturalmente nós somos egoístas. Aquilo que você precisa ouvir, uma advertência, uma ordem, e prestar atenção. O Senhor falou isso, Jesus disse isso para a sua igreja, antes de subir aos céus, porque diz no verso seguinte: dito estas coisas, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Então, antes de Cristo, há uma ordem. Qual é a atividade? Qual é a ordem de Cristo aqui? Sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. Não é? Então, claramente nos é dito aqui que a incumbência, a competência, o encargo da igreja missional, a missão da igreja, segundo Atos 1:8, segundo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja, portanto, que o corpo deve obedecer o comando da cabeça, há uma ordem para nós como cristãos, para você e para mim como cristãos, de darmos testemunho. Que testemunho? Aí vem um conteúdo. Testemunho de Cristo, porque ele diz: sereis minhas testemunhas. Não é um testemunho pessoal. Tem muita gente que ama dar testemunho pessoal. Ama. Tem muitos cristãos que sofrem desse egocentrismo, gostam de louvor, gostam de ouvir elogios. Ah, como você ora bem, bonito, como você é dedicado, como você vai à igreja, como você é diligente, como você... Não, gente, esse não é o testemunho da igreja. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizendo: ah, fulano não está dando um bom testemunho. O testemunho está muito focado na pessoa. O testemunho que transforma vidas não é o testemunho de uma vida transformada. Não é o exemplo. Isso adorna, isso ilustra. O testemunho transformador e salvador é o testemunho sobre Cristo, quem Ele é, o que Ele fez. Esta é a única mensagem que tem poder de salvar outras pessoas, e este é o conteúdo da mensagem cristã. Nós somos chamados, todos nós, a darmos testemunhos de Cristo. Quem Ele é, o que Ele fez, o Filho de Deus encarnado, que veio pagar pelos nossos pecados, que ressuscitou, que venceu a morte, que é Senhor, que é Salvador. É este o conteúdo da igreja. A mensagem de Cristo deve estar presente na nossa boca, porque é assim que nós damos testemunhos dEle, não testemunhos de nós, não testemunhos como a nossa igreja é boa, como as coisas são boas. Não, convide as pessoas, elas vão experimentar e vão ver. Agora, o que o mundo precisa saber não é como nós somos bons. O que o mundo precisa saber é como Cristo é bom. Como Cristo é bom e o que Ele fez. É isso que é dito. Qual é a abrangência? Qual é a esfera? O Senhor Jesus diz claramente aqui: olha, vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém,
como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Não pode escolher. Ele não disse, primeiro Jerusalém, quando fizer o trabalho de casa, você pensa no restante do país, quando fizer, você pensa no trabalho transcultural mais próximo, mais fácil, só depois você vai para o mais difícil. Não, é tanto quanto em. É como é dito aqui, traduzindo uma partícula grega acumulativa, que é o kai, em Jerusalém, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, simultaneamente. Toda a igreja cristã fiel, não desobediente, madura, entende, há um trabalho interno para ser feito e nós vamos dar testemunho de Cristo aqui na nossa cidade, não apenas cuidar das atividades domésticas, mas na nossa cidade. Nós vamos dar um testemunho de Cristo no nosso país, nos engajar nisso aqui, participar de parcerias, plantação de igrejas no interior do estado, em outras partes, nas culturas diferentes, mas próximas a nós, com uma certa origem, similaridade, realidade latino-americana, aplicando para o nosso contexto, né, fazendo uma leitura missiológica desse texto, mas até os confins da terra, até nos lugares mais distantes, mais diferentes, com outras bases culturais. E isso é o que o Senhor Jesus falou. Vocês são chamados para ser testemunhas nesta abrangência. Você não pode escolher, dizer eu quero essa e não aquela outra. Ah, eu prefiro de fora, eu não gosto, eu deixo essa aqui para outra igreja. Não, gente. Nós somos chamados como igreja a viver tudo isso. E por fim, nos é dito aqui uma capacitação. Você pode dizer, pastor, mas isso é demais. Como é que a gente vai dar conta de tudo isso? Por isso que o Senhor Jesus diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Preste atenção. Não é de dinheiro que a gente precisa. Porque Deus é o mais comprometido em fazer com que a sua obra avance. Foi Ele quem disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando a igreja se prontifica para ser uma fiel cumpridora da sua missão, da missão dela, de dar testemunho de Cristo até os confins da terra, desde Jerusalém, o próprio Deus vai provendo esses recursos. Agora nós temos que dar o passo de obediência, é isso que nos é dito. O que nós precisamos é de poder do Espírito Santo. Quando nós não enxergamos essa necessidade, quando não entendemos que é da nossa responsabilidade, isso é um problema espiritual, não é um problema financeiro. Que Deus nos ajude, porque com a sua graça nós cumpriremos o que Ele ordenou. Não nos é uma escolha com sobriedade, com sabedoria, com prudência, mas com a graça do Senhor. Oremos ao Senhor Deus. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu Filho Jesus Cristo, Salvador, Senhor, pastor da igreja, e pelo comissionamento dele, porque nos alerta para algo que naturalmente nós não seríamos inclinados a fazer. Pedimos o poder do teu Espírito Santo, gerando em nós quebrantamento, convencimento, fidelidade, obediência e instrumentalidade, para sermos cristãos e igrejas espalhadas pelo mundo, todos envolvidos com a tua obra em todo o mundo, dando testemunho de Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe. Até amanhã.